Olá, quem vos fala é o pastor Luzauir Adilson Lenz, pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, pastor em Medianeira, atendendo também Matelândia, São Miguel de Iguaçu e Seranópolis. Queremos, neste momento, conversar contigo sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Vivemos em tempos onde filosofias chegam a cada dia aos nossos ouvidos, aos nossos lares, momentos na história onde a comunicação nos chega instantaneamente e com isso também acabamos sendo desvirtuados dos verdadeiros significados e da essência da fé cristã. Quero iniciar também com o versículo de Lucas, capítulo 24, versículos 5 e 6. Por que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. O que significa a ressurreição de Cristo para nós cristãos, para nós evangélicos de confissão luterana? Pois bem, como já havia dito no início, vivemos tempos de muitas informações. E com a informação também vem toda a propaganda, toda a mídia, que tira o foco do essencial da fé, transformando esta data tão festiva, tão importante para o cristianismo, em algo meramente comercial. Troca-se o Jesus Cristo pelo ovo de chocolate. Creio que as pessoas talvez tenham esquecido que não foi o coelho da Páscoa que foi crucificado, foi Jesus Cristo. Relembrando um pouco sobre o significado ou o que isso significou para nós, seres humanos, na tradição judaica cristã, todas as vezes que as pessoas tinham pecados ou se achavam pecadoras, elas iam até o templo e sacrificavam um animal para serem libertas dos seus pecados. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, substitui esse sacrifício pelos pecados, entregando-se, dando a sua vida de uma vez por todas para que nós fôssemos libertos de todos os pecados. Sendo assim, nós vivemos totalmente da graça e pela graça de Deus, nada mais necessitamos fazer. Vivemos deste maravilhoso presente que Deus nos deu, a salvação através da crucificação de Cristo e da sua ressurreição. Porém, geralmente gostamos de nos alegrar com o domingo da ressurreição, com os presentes, com os ovos de chocolate, mas não podemos maquiar o que aconteceu na Sexta-feira Santa. A Páscoa, a ressurreição só acontece com a entrega de Jesus Cristo. Não existe ressurreição sem o sofrimento, sem a dor, sem a cruz. Nós, como igreja de confissão luterana, somos uma igreja que prima pela teologia da cruz. A cruz como o centro da nossa fé. O evento salvador de Jesus Cristo em nosso favor em Jerusalém. E a partir disso, a fé naquele evento é que nos move a vivermos verdadeiramente a Páscoa com um sentido de algo especial que Deus fez por cada uma de nós. Volto a repetir, não devemos buscar entre os mortos aquele que está vivo. Cristo vive e esta é a grande verdade para o cristianismo e este é o verdadeiro significado da Páscoa. Que Deus vos abençoe e vos guarde hoje e sempre, por Cristo Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs do Guia Medianeira, da cidade de Medianeira. Nós queremos conversar um pouco com você sobre essa experiência da Páscoa. A nossa Igreja Católica, ela propõe uma preparação, uma caminhada para que possamos chegar até esse ponto, esse cume, a celebração mais importante da nossa fé, que é a celebração da Páscoa, a celebração da ressurreição de Jesus. Nós começamos uma caminhada na quarta-feira de cinza, onde lembramos em que de Deus nós viemos e de Deus nós vamos voltar. Do pó nós viemos e do pó nós vamos voltar. Esse sentido de que nós não somos eternos, e que em determinado momento nós vamos partir e que nós devemos refletir o momento em que nós estamos aqui na Terra. E a nossa única missão é de fazer bem. Deus, quando cria o homem, cria a mulher, no livro de Gênesis, Deus olha para nós e diz: eis algo muito bom.
E quando Deus fala isso, é para que nós possamos fazer coisas boas. Essa é a nossa missão. E durante toda essa caminhada quaresmal de 40 dias, que tem um significado, 40 significa o tempo necessário de conversão, o tempo necessário de mudança, nós somos convidados a refletir sobre as nossas atitudes. Que tipo de atitudes? Primeira atitude de renúncia, a atitude de jejuar, comida, bebida, algumas coisas, aquilo que nos atrapalha, que nos afasta de Deus. Existem muitas coisas que nos afastam de Deus e nós devemos renunciar, nós devemos jejuar. E o jejum é algo muito importante. Quaresma não é só deixar de comer carne na sexta-feira, e sim tem todas outras coisas que nos afastam de Deus. Um segundo pilar da nossa quaresma é ter momento de oração, um momento de oração mais intensificado, principalmente a partir da Via Sacra, e na Via Sacra, olhando a caminhada de Jesus, olhar para a nossa caminhada, que muitas vezes carregamos a nossa cruz, caímos, levantamos, somos crucificados, mas a Via Sacra sempre termina na ressurreição, sempre termina na vitória da vida sobre a morte. E por último, o mais importante, se nós temos uma caminhada de oração, temos uma caminhada de jejum, mas nós não temos uma caminhada de prática de caridade. Se eu não fiz nenhuma caridade nessa quaresma, se eu não fiz nenhuma obra de amor durante esses 40 dias, não tem sentido nenhum. A nossa fé ela é morta a partir do momento em que não tem a caridade, que não tem a obra, que não tem a mão na massa. Por isso que é importante nós refletirmos o que eu estou fazendo de bom para o próximo, o que eu estou fazendo de bom para a humanidade. E esse é um caminho, até que nós chegamos uma semana, na Semana Maior, na Semana Santa, onde nós devemos perceber que existe a missa na quinta, sexta e no sábado. É uma única missa, não são 3 missas. Começa na quinta e vai terminar só no sábado à noite. Por isso que é importante você participar do Tríduo Pascal. Na quinta, no Lava-Pés, a missa do Ceia. Na sexta-feira, que é a paixão de Jesus, a morte de Jesus, o beijo na cruz. E também no sábado, a ressurreição da pessoa de Jesus. A Páscoa é celebrar a vida. Jesus Cristo ressuscitou nos textos bíblicos há um tempo atrás. Mas a grande pergunta que nós devemos fazer é se o Cristo ressuscitado ressuscita dentro do seu coração, dentro da sua vida, se a sua família está viva, se você está vivo no sentido de estar fazendo e espalhando amor dentro da humanidade. Viver a Páscoa é viver a bondade e viver o amor. E essa é a mensagem que nós deixamos para vocês, que nós possamos viver sempre o amor e viver a bondade, porque é isso que nos salva, é isso que nos garante um lugar lá no céu quando partimos aqui na terra. Uma feliz Páscoa, que Deus abençoe você e toda a sua família. Olá, eu sou o Toninho, Antônio Carlos, sou pastor da Comunidade Cristã de Adoração, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o significado, o real sentido da Páscoa. Quando nós chegamos nessa época do ano, muitos se preocupam com os presentes, muitos se preocupam com os chocolates, com o coelhinho, com o ovo, com as crianças, e muitas vezes nós nos esquecemos do real significado disso tudo. A Páscoa traz consigo o significado da libertação do povo de Israel do Egito, que na época o Egito, aprisionando o povo de Israel, veio sobre eles uma das pragas, que era a morte dos primogênitos. E a palavra de Deus para o povo de Israel era que a casa onde tivesse o sangue do cordeiro sobre os batentes das portas, a morte não alcançaria, a maldição não alcançaria, o anjo da morte passaria por cima. Esse era o significado da Páscoa naquela época. Era o lugar onde a maldição não alcançava. Era o lugar onde o sangue do cordeiro era suficiente para livrar da morte. E aquele simbolismo apontava para Cristo, para o Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado, que traz a mim e a você uma consciência da dependência que nós temos de Deus, da nossa falibilidade, da nossa vulnerabilidade, e que nós estamos aqui transitoriamente, pois se esperarmos de Cristo, de Deus, somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis entre os homens. É por isso que a nossa esperança, ela continua viva, porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus,
Ele foi morto, mas ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou. E ele é o nosso advogado. Ele está intercedendo por mim e por você. Ele é a primícia, ele é o primeiro, aquele que nos abriu a porta ou as portas para a eternidade. E essa é a viva esperança que nós temos, que podemos viver com Cristo, viver uma vida levando Cristo onde quer que nós estejamos. Páscoa é carregar a morte de Cristo em si, como carregar a vida de Cristo em si. Às vezes nós pensamos em morrer com Cristo, mas o nosso maior desafio é viver em vida. Parece redundante, mas é viver em vida, a vida de Jesus Cristo. É fazer o que ele fazia, é pensar como ele pensava, é sentir como ele sentia. Jesus, quando olhava para alguém padecendo, ele se compadecia. Alguém que estava rejeitado, ele acolhia. Alguém desprezado, ele amava. Alguém perdido, ele trouxe salvação. Páscoa é a morte, mas é principalmente a ressurreição de Cristo em minha e na sua vida. Que Deus te abençoe. Que seja um tempo de você reunir a sua família, um tempo de esperança, um tempo de perdão, um tempo de renovo para cada um de vocês. Que Deus abençoe e os guarde, e que sobre cada um de vocês ele resplandeça o seu rosto e dê a todos nós a sua paz. Um abraço.